class! Welcome back! Vamos continuar aí nossos estudos, começando agora o segundo bimestre. Unit 1, a gente vai ver aí relações de posse. Relações de posse que a gente vai usar aí o possessive adjectives e possessive pronouns. Tá? Esses pronomes, os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos indicam posse. Então, alguma coisa pertence a alguém. Indicam também a relação entre pessoas, não obrigatoriamente uma relação de posse. E eles estão diretamente ligados aos seus respectivos pronomes pessoais e concordam em gênero e número com o possuidor, e não com a coisa possuída. Então, tanto o possessive adjectives quanto o possessive pronouns vão concordar com o possuidor e não com a coisa possuída. Por exemplo, na expressão her father, que significa o pai dela, o adjetivo her concorda com o gênero da possuidora. No caso, her é o pronome relativo a she, ela, então, dela, e não com o gênero ali do masculino, que é father, ok? Então tem aí uma tabelinha com os pronomes. Então temos ali os personal pronouns. I, you, he, she, it, we, you, they. Então, seguindo a linha de raciocínio ali, vem o possessive adjectives e o possessive pronouns. Então, o que é cada um? Os personal pronouns são pronomes e têm função de sujeito. Os possessive adjectives são adjetivos e acompanham substantivos, podendo compor o sujeito ou predicado da oração. E os possessive pronouns são pronomes e substituem substantivos, podendo ser sujeito ou predicado da oração. Então ali, personal pronouns, I, possessive adjective, my, possessive pronouns, mine. Então, you, your, yours. He, his, his. She, her, hers. It, its, its. We, our, ours. You, yours, yours. They, their e theirs. Vocês perceberam que algum não muda a grafia e nem a pronúncia, tá? Mas tem, dependendo da posição que vai aparecer na frase, vai ter alguma coisa ali de diferente. E o pronome pessoal it, que é sempre um mistério, né? Muita gente se confunde com o it. Então, o pronome pessoal it e os respectivos possessivos são gramaticalmente designados para objetos, lugares e animais. No entanto, é comum empregar he ou she e seus respectivos possessivos para animais de estimação, e é igualmente aceitável na linguagem informal. A utilização de he ou she para animais em geral, desde que o gênero do bicho seja conhecido pelo falante. Então, posso falar, posso chamar minha cachorrinha de she, não it. Her name is Sky. No, its name is Sky. Então, eu usei o pronome her para falar dela, no caso, minha cachorrinha. Né? Então, eu não usei o it, porque eu sei que minha cachorrinha é fêmea. Então, eu vou usar o pronome respectivo. A she, que é her. Her name is Sky. Né? Mas se eu já não sei qual que é o gênero do animal, aí sim a gente usa o it. Aí ficaria its name is Sky. Né? No caso de uma pessoa que não sabe o gênero. Lembrando que isso é para a linguagem informal. Né? Gramaticalmente está errado. Mas na linguagem informal é aceitável. Possessive adjectives e possessive pronouns. Os adjetivos possessivos que estão na coluna do meio da tabela aparecem normalmente antes do substantivo. My dog is tiny. Então, tá vendo ali que my é o
possessivo, dog, o substantivo, my dog. That is your purse. That is your purse. Então, your, o possessivo, e purse, substantivo. His wallet is on the shelf. His, o possessivo, e wallet, o substantivo. Já os pronomes possessivos da terceira coluna comunicam a mesma ideia de posse que os adjetivos. Meu, minha, teu, tua, etc. A diferença é que eles substituem o substantivo na frase, evitando assim a repetição. Vamos olhar. That tiny dog is mine. Então, ali eu já estou falando que the dog is mine. Para não ficar uma coisa repetitiva, né, substituindo aí o substantivo. Porque seria errado eu falar that tiny dog is my dog. Dog, dog. Então, eu substituo o dog no final, my dog, e ponho o mine. That tiny dog is mine. That purse is yours. Aí eu usei o yours para não ficar repetitivo também. That purse is your purse. Né? Não faz sentido. Então, that purse is yours. E acabou. Então, repararam que aparece isso ao final de sentenças, né? Esses pronomes possessivos. Tem mais exemplos ali, ó. That wallet on the shelf is his. Né? Senão ficaria a seguinte frase. That wallet on the shelf is his wallet. Não faz sentido. Então, that wallet on the shelf is his. That's not their house. Theirs has got a red front door. Então, ali vocês separaram que o pronome agora apareceu no começo. Porque eu estou fazendo relação com a pessoa. That's not their house. Theirs has got a red front door. Para não ficar outra vez repetitivo. That's not their house. Their house has got, né? Fica uma coisa muito cansativa, muito repetitiva. Então, só põe ali o pronome theirs, tudo resolvido. Those are our t-shirts. Yours is green and mine is blue. Imagina dessa forma. Those are our t-shirts. Your t-shirt is green and my t-shirt is blue. Olha só que frase horrível. Né? Então, para isso que servem esses pronomes. Então, a gente usou ali o yours e o mine. Os pronomes possessivos podem vir antes ou depois do verbo to be, como nos exemplos já feitos, e ser o sujeito ou objeto de outros verbos, nos exemplos aqui abaixo. The stewards have decided not to sell the car. Theirs is much better than the company's. Your shoes look great, but I prefer mine. Então, repararam ali que a frase é o pronome lá é o objeto. Né? I prefer mine. Aí tem o trecho de uma música da Alanis Morissette chamada Ironic. Eu quero que vocês tentem identificar aí na letra da música os possessivos que tem aí na música e tentem identificar que tipo que é esse possessivo. É possessive pronoun? É possessive adjectives? Tenta identificar aí. Enquanto você ouve a música, acompanha a letra e vai tentando identificar aí os possessivos. Used to play it safe, was afraid to fly. He packed his suitcase, kissed his kids goodbye. He waited his whole damn life to take that flight. And as the plane crashed down, he thought, well, isn't this nice? And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain on your wedding day. It's a free ride on your wedding way. Good advice.
E aí, conseguiu identificar? Se você não conseguiu identificar, dá uma pausa aí no vídeo e leia mais uma vez para tentar identificar. Se você já identificou e conseguiu nomear aí, vamos ver o próximo slide. Tá aí, então. Não são muitos, né? Mas tem aí o his e o your. Então, ali, he packed his suitcase. Esse his, ele é possessive adjective ou é possessive pronoun? Vocês percebem que depois do his, aparece a palavra suitcase. Suitcase é um substantivo. Então, se está aparecendo antes de substantivo, é um possessive adjective. E o outro, his, a palavra que vem depois é kids, que também é substantivo. Então, e esse his ainda refere lá no começo da frase ao he. His kids. Então, aqui também é um possessive adjective. E lá embaixo tem o your. Your wedding day. Wedding é substantivo. Então, o your ali é um possessive adjective. Certo? Great. Leitura e compreensão de texto. Tem aí Qual o problema com a tradução? Aí tem um texto referente à tradução, que está bem bacana. Aqui eu vou ler com vocês a introdução. Aí depois vocês leem o texto inteiro, que é bastante interessante. Então, qual o problema com a tradução? Muitas vezes sentimos necessidade de compreender em detalhes um determinado texto ou ficamos interessados em entender o significado de uma única palavra ou frase, ou o título de uma música, ou o nome de um filme, de um jogo, de uma série de televisão. Será que é realmente preciso traduzir tudo o que lemos? Como podemos nos assegurar da precisão de uma tradução? Os especialistas nessa área convivem com o eterno mito de tradutore traditore, tradutor traidor. Em seu artigo para o jornal Opção, a tradutora Cristina Patriota explica que a traição ocorrerá a partir do instante em que as ideias do autor do texto original forem distorcidas ou contrariadas no texto traduzido. Né? Aí depois segue o trecho dessa reportagem da Cristina Patriota. Por exemplo, assim, o filme que ela refere lá na publicação é Jaws. Jaws, que aqui o filme, a tradução do filme, né, ganhou a tradução de tubarão. E tubarão não é Jaws em inglês, tubarão é shark. Né? Mas por que então a palavra Jaws, que significa mandíbula, ganhou a tradução tubarão pra gente aqui no Brasil? Mas vamos ver por quê. Jaws refere-se à mandíbula, mas está se referindo a... normalmente é referido a Jaws, a mandíbula do tubarão. Então, por isso que o filme em inglês ganhou o nome Jaws. E pra gente aqui a palavra mandíbula não faria sentido. Né? Então, por isso que não pode ser uma tradução ali literal da palavra. Por isso que ganhou pra gente a tradução de tubarão, porque o filme trata de quê? Tubarão. Então, por isso que a gente não deve levar tudo ao pé da letra, né? Então, leia o texto lá que está bastante interessante. Atividades no plural. Bem, lá no plural está disponibilizado algumas questões que são da apostila. Eu coloquei da apostila lá, então não precisa responder na apostila, mandar foto nem nada. É só responder lá no plural que está tudo certo. Então, tem lá algumas questões do em sala e do para casa. Tá? Então, faz lá a atividade no plural que está tudo certo, não precisa fazer na apostila e mandar foto. Fazendo lá já está tudo ok. Alright? Qualquer dúvida é só chamar. E por hoje é só. See you soon, guys. Bye bye.